Allan Kardec. O segredo escondido por mais de 150 anos sobre o Espiritismo. Imagine um segredo tão poderoso que, se revelado, poderia mudar para sempre a forma como enxergamos a vida após a morte. Um conhecimento que ficou escondido por mais de 150 anos, passando despercebido até pelos mais céticos. Allan Kardec, o pai do Espiritismo, não apenas reuniu provas intrigantes sobre a existência do mundo espiritual, mas também desafiou crenças estabelecidas, revelando verdades que muitos tentaram esconder. O que exatamente ele descobriu? Por que sua obra continua causando tanto impacto mesmo séculos depois? Prepare-se, porque o que vem a seguir pode transformar a sua visão sobre a vida e a morte. Allan Kardec não nasceu Allan Kardec. Seu verdadeiro nome era Hippolyte Léon Denisard Rivail, um educador e cientista francês do século XIX. Ele era um homem da razão, movido pela lógica e pelo método científico. Mas algo inesperado mudou sua trajetória. Relatos de fenômenos espirituais começaram a se espalhar pela França. Mesas que se moviam sozinhas, vozes que surgiam do nada. Kardec, cético por natureza, decidiu investigar. E o que ele descobriu foi tão surpreendente que o fez abandonar tudo para decifrar os mistérios do além. Mas o que exatamente convenceu esse homem da ciência a explorar o mundo invisível? Kardec não aceitava nada sem provas. Então, ele começou a frequentar sessões espíritas, onde médiuns alegavam se comunicar com entidades do além. No início, ele acreditava que tudo não passava de truques, mas ao testar os fenômenos repetidas vezes, algo chamou sua atenção. As mensagens recebidas eram coerentes, profundas e traziam ensinamentos que nenhuma das pessoas presentes poderia saber. Para um homem da ciência, isso era inaceitável e, ao mesmo tempo, fascinante. Seria possível que inteligências invisíveis estivessem tentando se comunicar com os vivos? E se sim, qual era o propósito dessas mensagens? Convencido de que estava diante de algo grandioso, Kardec fez o que ninguém antes dele ousou fazer. Organizou essas mensagens em um livro. Mas não era um livro comum. Ele reuniu respostas de espíritos sobre a vida, a morte e o destino humano, analisando tudo com rigor científico. O resultado? O Livro dos Espíritos, publicado em 1857. Essa obra revelou conceitos revolucionários sobre a reencarnação, a evolução da alma e a verdadeira natureza do mundo espiritual. Mas sua publicação não foi bem recebida por todos. Afinal, Kardec estava desafiando crenças enraizadas há séculos. A publicação de O Livro dos Espíritos não passou despercebida. Enquanto milhares de pessoas se fascinavam com suas revelações, a Igreja e os céticos viam Allan Kardec como uma ameaça. Acusado de heresia, ele foi perseguido, ridicularizado e até ameaçado. Mas, para ele, a verdade era maior do que qualquer obstáculo. Kardec não recuou. Pelo contrário, aprofundou ainda mais suas pesquisas e lançou novos livros, detalhando as leis do mundo espiritual. Mas por que tanto medo de suas descobertas? O que ele revelou que poderia abalar as estruturas do poder e da fé? À medida que suas obras se espalhavam, Kardec se deparava com um fenômeno inesperado. A comunicação entre os vivos e os mortos começou a se intensificar. Médiuns de todo o mundo reportavam mensagens dos espíritos, e o que antes parecia um mistério sem explicação, agora se tornava uma ciência. Kardec não só acreditava nessas mensagens, mas as catalogava, criando um sistema de interpretação dos fenômenos espirituais. Ele afirmava que essas comunicações não eram apenas um consolo, mas uma oportunidade de aprendizado, cura e transformação. Como essas mensagens poderiam mudar o curso da história humana? Estávamos prontos para ouvir o que os espíritos tinham a dizer? No coração do espiritismo, Kardec identificou algo que poderia revolucionar a compreensão humana sobre a vida: as leis espirituais. Ele afirmou que essas leis não eram apenas princípios filosóficos, mas normas universais que governam o espírito humano e seu caminho de evolução. A reencarnação, por exemplo, não é apenas uma crença, mas uma realidade que permite ao espírito aprender e crescer,
corrigindo erros de existências passadas. Kardec propôs que a verdadeira felicidade só seria alcançada quando compreendêssemos e aceitássemos essas leis. O que isso significaria para a maneira como vivemos nossas vidas diárias? Será que estamos realmente prontos para entender a imensa responsabilidade que temos sobre o nosso próprio destino? Com o passar dos anos, as ideias de Kardec foram ganhando adeptos, mas também muitos inimigos. Cientistas, religiosos e até intelectuais renomados atacavam seu trabalho, acusando-o de charlatanismo, manipulação e até loucura. A ideia de que os mortos poderiam se comunicar com os vivos parecia absurda para muitos. No entanto, Kardec permaneceu firme, explicando que, para compreender o Espiritismo, era necessário abrir a mente para novas possibilidades. Será que a resistência à ideia de vida após a morte era apenas um reflexo do medo do desconhecido? Kardec nos desafiava a questionar nossas próprias crenças e a buscar respostas mais profundas. Embora o Espiritismo tenha conquistado muitos seguidores e mudado a vida de milhares de pessoas, Kardec e seus ensinamentos foram sistematicamente marginalizados após sua morte. O movimento se fragmentou e o foco em suas obras foi perdido ao longo dos anos. No entanto, um segredo crucial permaneceu: a verdade de Kardec sobre a evolução espiritual e a comunicação com o além. Muitas de suas ideias ainda são incompreendidas ou distorcidas, e a verdadeira mensagem de Kardec foi deixada para trás. O que ele revelou sobre o espírito humano e seu destino está mais relevante do que nunca. Por que esse segredo foi enterrado? Será que a humanidade estava pronta para ouvir? Hoje, mais de 150 anos após a morte de Allan Kardec, suas ideias continuam vivas e influentes em todo o mundo. O Espiritismo, embora enfrentando desafios e críticas, segue sendo uma das doutrinas mais respeitadas e estudadas no campo espiritual. Suas obras são uma fonte de consolo e esclarecimento para milhões de pessoas que buscam respostas para os maiores mistérios da vida e da morte. O legado de Kardec é uma prova de que, mesmo em tempos de adversidade, a verdade sempre encontra um caminho para ser revelada. E você? Está pronto para descobrir o que ele ainda tem a ensinar? Se você quer saber mais sobre o Espiritismo e o legado de Allan Kardec, não deixe de explorar os outros vídeos do canal. Se você ficou fascinado pelas revelações de Allan Kardec e quer saber mais sobre o Espiritismo e como esses ensinamentos podem transformar sua vida, não deixe de conferir outros vídeos do canal. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Vamos continuar essa jornada de descoberta juntos e explorar os mistérios que ainda nos aguardam. Nos vemos no próximo vídeo.